Boa noite. Sou o Reverendo Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron, e quero convidar você no Dia do Senhor, nessa noite tão especial, a cultuarmos juntos esse Deus que tem cuidado de nós. Esse Deus que, na verdade, tem feito aquilo que é necessário em nossas vidas. E para isso, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pelo culto que teremos e que o Senhor aceite, Pai, as nossas vidas. Pedimos, Pai amado, como igreja agora, como pessoas reunidas, distantes, é verdade, uma das outras, mas juntas nesse momento, pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Temos feito aquilo que não agrada o Senhor e, por favor, pedimos, Pai amado, que o Senhor nos perdoe nessa noite. Não somos dignos da Tua presença, mas é o Senhor que nos justifica. Olha para nós, ó Pai, e aceite esse culto que prestaremos, que seja em espírito e em verdade, que agrade o Teu coração, Pai amado, e que glorifique o Teu nome. Também, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? E agora vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar esse Deus maravilhoso. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu te disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.
2020, seguindo Jesus. Esse é o tema do ano da nossa igreja. Por que seguir Jesus? Porque nós cremos que somente Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Filho de Deus. Somente Jesus. Porque nós cremos que somente Jesus perdoa pecados. Porque nós cremos que somente Jesus salva vidas. Porque nós cremos que somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Nós seguimos Jesus porque somente Jesus é o único Filho de Deus. É o único caminho que nos leva até o Pai. Somente Jesus. E porque cremos que somente Jesus faz tudo isso, nós também percebemos que Jesus, Ele não apenas faz o que Ele faz, mas Ele faz devido a um propósito. Por exemplo, somente Jesus transforma água em vinho, mas com um propósito. Somente Jesus anda por sobre as águas, mas devido a um propósito. Somente Jesus acalma tempestades, porque Ele tem um propósito. Somente Jesus ressuscita pessoas mortas, porque há uma razão, porque há um propósito. Somente Jesus cura doentes terminais, incuráveis, porque há um propósito. E nesta noite eu gostaria de, através da palavra de Deus, dividir esse propósito com você. E esse propósito se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 em diante, quando diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como? Sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher,
que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, ela deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado por esta noite e pelo privilégio que nós temos de ouvirmos a Tua palavra. E de saber, Pai querido, que há um propósito, há uma razão em tudo que o Senhor faz. Louvado seja Teu nome. Mas agora pedimos, Pai querido, que o Senhor tome esse momento, toda a nossa atenção e que a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração estejam postos em Ti nesse exato momento. E que Teu Espírito, que é santo, Pai amado, possa abençoar nossas vidas de acordo com a Tua palavra. Tua palavra que é poderosa, Pai amado, para tocar os nossos corações, para elucidar a nossa mente e para mudar, transformar as nossas vidas. Faz isso nessa noite, Pai amado. Nós pedimos, clamamos e agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Somente Jesus. Somente Jesus salva. Somente Jesus perdoa pecados. Somente Jesus realiza milagres. Mas tudo que Jesus faz, Ele faz com uma razão. O versículo 4 nesse texto diz: era-lhe necessário. Tudo o que Jesus faz porque é necessário. Aquilo que somente Jesus pode fazer, Jesus faz porque é necessário. Nós, como seres humanos, temos a tendência de fazermos muitas coisas. Na maioria delas, fazemos aquilo que nos é agradável, que nos é aprazível, aquilo que nós gostamos de fazer ou aquilo que nós teremos algum tipo de ganho, algum tipo de reconhecimento, alguma valorização. Nós fazemos aquilo que gostamos ou que ganhamos para fazer, ou, no mínimo, aquilo que nós somos obrigados a fazer. Mas dificilmente nós fazemos aquilo que realmente é necessário fazer. Por exemplo, palavras como vida disciplinada, exercícios físicos constantes, alimentação balanceada, tempo com a família, educar filhos, se capacitar continuamente, interceder por pessoas, ter tempo a sós com Deus, um tempo diário com Deus e tantas outras coisas que são necessárias, muitas vezes nós não fazemos. Ou fazemos quando temos um tempo sobrando no dia. Agora Jesus, o nosso Deus, Ele faz o que é necessário. Na verdade, somente Jesus faz o que é necessário. Jesus não viveu fazendo o que lhe agradava, mas aquilo que era necessário ser feito. Ele foi até uma cruz porque era necessário. Ele se esvaziou vindo dessa terra porque era necessário. Ele andou pela Palestina porque era necessário, porque somente Jesus faz o que é necessário. Na Bíblia nós vemos isso. Quantas vezes Jesus desviou caminhos ou esperou momentos adequados, ou ensinou multidões, ou se calou diante de pessoas, tudo isso porque era necessário, porque nós temos um Deus que faz realmente o que é necessário. A Bíblia mostra isso. O nosso Deus é um Deus que cuida das nossas necessidades, daquilo que é necessário para nós, para o povo dele.
seja na caminhada do povo no deserto, quando a necessidade aparecia, Deus provia, porque Deus faz o que é necessário, seja no momento do exílio do povo, seja na reconstrução do templo ou de Jerusalém, ou seja nos problemas individuais ou familiares de cada pessoa do seu povo, como a viúva de Sarepta, por exemplo. Jesus sempre age, Deus sempre age naquilo que é necessário. O apóstolo Paulo chega a dizer que, segundo a sua riqueza em glória, Deus, em Cristo Jesus, suprirá cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4:19. Tudo isso para nos lembrar que nós temos um Deus que faz o que é necessário. Tudo isso para nos ensinar nessa noite que Jesus faz o que realmente é necessário. Claro que Deus pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas Ele faz com certeza o que é necessário. Se for necessário, Ele transforma a água em vinho. Se for necessário, Ele repreende os ventos. Se for necessário, Ele cura doenças. Se for necessário, Ele expulsa demônios. Se for necessário, Ele ressuscita mortos. Porque Jesus faz, e somente Jesus faz, o que realmente é necessário. Ele não age de acordo com os nossos desejos. Ele não age de acordo com as nossas vontades. Mas Ele age segundo a vontade de Deus, de acordo com as nossas necessidades, porque Ele faz o que é necessário. Nesse texto mostra isso. Para entendermos melhor esse texto, vamos voltar um pouco na história. Na época do nascimento de Jesus, o rei da região, basicamente a Palestina, que era já governada pelo Império Romano, era um homem chamado Herodes o Grande. O Grande, devido a seus feitos arquitetônicos, ele foi um grande administrador, mas também grande com relação à sua maldade, à sua tirania, à sua soberba. Um homem que ficou responsável pela matança de crianças inocentes, porque ele queria matar o então nascido rei dos judeus. Esse foi Herodes o Grande. Mas Herodes acaba falecendo. Jesus já estava no Egito com seus pais. E depois que Herodes falece, a Palestina é dividida entre os filhos de Herodes e outros líderes. Por exemplo, a região da Judéia ficou com o seu filho Arquelau, até o ano 18 depois de Cristo. E Arquelau foi uma pessoa, um rei, um líder muito cruel. A tal ponto que quando José resolve, juntamente com Maria, ouvindo o anjo do Senhor, a voltar para a terra de Israel, ele evita a Judéia e vai direto para Nazaré, na Galileia, devido a esse rei mau, esse rei cruel chamado Arquelau. Arquelau depois deixa o comando da Judéia e no ano 26 depois de Cristo, a Judéia fica então agora sob os cuidados de um prefeito chamado Pôncio Pilatos, enviado pelo próprio imperador Tibério César. Essa era a região da Judéia. A região da Galileia, por outro lado, ficou com outro filho de Herodes, também chamado de Herodes Antipas. Você deve lembrar da história dele, porque foi nas mãos dele que João Batista foi decapitado. Tudo porque Herodes Antipas toma a esposa do seu irmão, Herodes Filipe, casa-se com ela, e então João Batista chama esse rei ao arrependimento, que ele estava vivendo em pecado. E devido então a toda uma situação que acaba acontecendo, a raiva da mulher de Herodes Antipas, a dança da sua filha de Salomé e todo um conluio por trás, João Batista acaba morto nas mãos de Herodes Antipas. Essa era a região da Galileia. Do outro lado do Jordão, a leste do Jordão, na região transjordânica, o governo era de Herodes Filipe, já um filho mais tranquilo de Herodes, que governou de maneira tranquila aquela região. E na última região, ao oeste do Jordão, entre a Judéia no sul e a Galiléia no norte, ficava a região da Samaria, que pertencia à Síria e era governada por um prefeito da Síria.
Tudo isso para mostrar, para tentar compreender melhor esse texto, como Jesus faz o que é necessário. Além de tudo isso, naquela época também do Senhor Jesus, havia muitos partidos políticos e religiosos, como por exemplo os fariseus, era um partido religioso, radical, fundamentalista, pessoas muito apegadas à religião judaica, às tradições judaicas. Do outro lado, havia os saduceus, que eram os liberais, que não aceitavam o sobrenatural, acreditavam em Deus, mas não aceitavam nada sobrenatural e nem criam na vida após a morte. Havia também os essênios, os espiritualistas ou espirituais radicais, que se afastavam do mundo, da sociedade, para viver de maneira monástica, onde tinham também atitudes radicais como batismos diários, purificações diárias e não aceitavam nada que fosse do mundo ou algo que tivesse de uma maneira ou outra corrompida, como pessoas deficientes. Havia também os zelotes, um partido mais libertário, os fanáticos libertadores de Israel, que criam que o povo de Deus deveria ser liberto através da violência, da força e da espada. Tudo isso fez com que na época existissem várias maneiras então de se buscar a Deus, uma maneira mais monástica pelos essênios, uma maneira mais tradicional pelos fariseus, uma maneira mais liberal pelos saduceus e assim por diante. Com isso, fez com que o povo começasse a se perder. A adoração então se perdeu e se tornou religiosa, se tornou ritualística. As pessoas não buscavam a Deus, adorar a Deus para buscar a Deus e fazer a vontade de Deus. As pessoas adoravam a Deus ou buscavam a Deus, na verdade, para que Deus fizesse as suas vontades e suprisse então as suas necessidades e os seus desejos. Essa era a época de Jesus. Soma-se a isso também o problema que havia entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, se você lembra da história, sofriam preconceito da parte dos judeus. E por outro lado, odiavam também os judeus. Tudo isso aconteceu porque em 722 a.C., o reino de Israel, o reino do norte, quando Israel foi dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, então, da região da Samaria, onde a capital era Siquém, mais tarde chamada Sicar, como o texto visto, ele caiu diante dos sírios. E esse reino caiu porque o povo já estava envolvido com idolatria, com outros deuses, com falsos deuses. E quando cai diante dos sírios, o governo sírio, o império assírio, divide esse povo e, exilando alguns, trazem outros povos, outros costumes e outros deuses para essa região. E a partir daquele momento, judeus e samaritanos não mais se davam. Os judeus consideravam os samaritanos judeus de segunda classe, ou nem mesmo judeus, um povo imundo, um povo que se submeteu a crendices ou outras superstições, um povo que não sabia adorar a Deus, que não sabia como buscar a Deus. E do outro lado, os samaritanos então odiavam os judeus. Tudo isto nessa época do Senhor Jesus. Havia um grande problema, havia uma grande divisão. E de repente, segundo o texto, Jesus resolve sair do sul da Judéia e ir até o norte, na Galiléia, passando por Samaria. Lembre-se, Jesus era judeu. Seus discípulos eram judeus. O povo que seguia ele, seus discípulos, era também um povo composto por pessoas judias. E o caminho da Judéia para a Galiléia era um caminho transjordânico. Os judeus subiam em direção à Galiléia, atravessando o Jordão, para não passar por Samaria. Esse não era o caminho dos judeus. Mas diz o texto que Jesus resolve subir e passar por Samaria, passar por Sicar. Sicar significa falsidade. Algo que o povo judeu não poderia aceitar de maneira alguma. Mas Jesus fala que era necessário. Sabe, minha irmã e minha irmã, somente Jesus faz o que é realmente necessário.
Somente Jesus faz o necessário. E se for necessário, Jesus passa por Sicar. Se for necessário, Jesus passa por Samaria. Se for necessário, Jesus faz o que ninguém faz ou o que ninguém quer fazer. Jesus vai aonde ninguém vai ou onde ninguém quer ir. E Jesus faz pessoas entrarem onde ninguém quer entrar, se for necessário. Porque somente Jesus faz o que é necessário. Agora, esse texto nos levanta algumas perguntas. Pastor, por que exatamente Jesus precisava ir naquela região, Sicar, na Samaria? Coincidência? Não, porque era necessário. Porque era necessário para nos ensinar que uma pessoa é importante para Deus. Jesus vai até Samaria porque era necessário ensinar para aquela mulher samaritana, porque era necessário ensinar para os seus discípulos e porque é necessário ensinar para nós nessa noite que uma pessoa é importante para Deus. Independente do preconceito que exista, independente se naquela época, por exemplo, era uma mulher, uma samaritana, uma mulher que teve na sua história vários homens, tinha uma história conturbada, não importa. Uma pessoa é importante para Deus. Eu fico pensando nos discípulos naquele momento, quando Jesus resolve subir até Galiléia e passar por Samaria. Talvez os discípulos chegaram para Jesus com todo jeito e falaram: Senhor, por favor, o Senhor não está errado, não é isso, mas por aí não. Esse não é o caminho, o Senhor não entende. Misericórdia, meus irmãos. Deus entende. Mais do que isso, Ele sabe o que é necessário, mesmo que nós não compreendamos na hora, mesmo que para nós o que nós estamos enfrentando no momento é algo que não faz sentido. Deus sabe o que é necessário. E através desse texto, Ele mostra que era necessário para nos ensinar que uma pessoa é importante para Deus. Havia naquela cidade, naquela região, uma mulher samaritana que tinha necessidades. Era necessário Jesus passar por Samaria por causa de uma pessoa, por causa de uma mulher, porque uma pessoa é importante para Deus. E assim como aquela mulher era importante para Deus, eu quero lembrar você nessa noite que você é importante para Deus. E por sua causa, Jesus faz o que é necessário. Independente da opinião das pessoas, independente dos conceitos ou preconceitos do mundo, independente da pressão da sociedade, Jesus faz, e somente Jesus faz, o que é necessário. Por quê? Porque uma pessoa é importante para Deus. Uma pessoa. Pense, meu irmão e minha irmã, uma pessoa nas mãos de Deus liberta cativos, como Moisés. Uma pessoa nas mãos de Deus derrota gigantes, como Davi. Uma pessoa nas mãos de Deus salva um povo, como Esther. Uma pessoa nas mãos de Deus impacta o mundo, como Paulo. Ou uma pessoa nas mãos de Deus alcança outras vidas, como essa mulher samaritana nesse texto. Porque uma pessoa é importante para Deus. Isso para não citar outros personagens históricos como Martinho Lutero, João Calvino, William Carey, Abraham Lincoln, Ashbel Green Simonton, Martin Luther King Jr., Billy Graham e tantos outros. Uma pessoa é importante para Deus, porque uma pessoa nas mãos de Deus abençoa muitas vidas, alcança muitas outras pessoas. Você é importante para Deus e através de você outras pessoas poderão ser alcançadas para a glória de Deus. Por isso que Jesus faz, e somente Jesus faz o que é necessário para nos mostrar que uma pessoa é importante para Deus, ainda que essa pessoa não seja perfeita. Ainda que essa pessoa enfrente muitos problemas. Essa mulher do texto, a mulher samaritana, ela enfrentava muitos problemas. Segundo o texto, ela enfrentava problemas emocionais. Era uma pessoa com baixa autoestima. Era uma pessoa, na época, ela era uma mulher.
E na época, uma mulher significava ser um objeto, uma propriedade na mão de um homem, seja de um pai, de um irmão mais velho ou de um marido. Era uma pessoa sem voz, sem autoridade. Essa mulher tinha problemas emocionais, e quem sabe nessa noite você tenha problemas emocionais, você tenha um problema de baixa autoestima, não se sente valorizado ou valorizada, mas eu quero lembrar você que você é importante para Deus. Essa mulher também tinha problemas não apenas emocionais, mas tinha problemas sociais, era samaritana. E você ouviu que naquela época os samaritanos sofriam preconceito por parte dos judeus, um bullying social. E quem sabe você também, nesta noite, passa por grandes dificuldades sociais, sofre algum tipo de preconceito, mas eu quero lembrar você, meu irmão e minha irmã, que você é importante para Deus. Essa mulher também tinha problemas relacionais, ela teve 6 maridos e agora estava sozinha. Além do mais, a hora que ela vai tirar a água, na hora sexta, ao meio-dia, por que esse horário? Porque era um horário que ela sabia que ninguém ia estar lá na fonte, não era a hora de tirar a água no sol a pino. Mas essa mulher tinha problemas relacionais, as pessoas falavam mal dela por trás e também pela frente. Era uma destruidora de lares, era uma caçadora de homens, outras mulheres falavam mal dela. Era uma pessoa com problemas, então, relacionais, que estava solitária, sozinha, e também nesta noite, quem sabe você possa se sentir assim, solitário ou abandonada, mas eu quero dizer que você é importante para Deus. Era uma pessoa com problemas teológicos, tinha ideias erradas sobre Deus, sobre onde adorar a Deus, sobre como adorar a Deus, etc. Mas era importante para Deus. Assim também nós, às vezes, temos dúvidas teológicas, temos problemas na nossa fé, no nosso dia a dia com Jesus, mas você é importante para Deus. E essa mulher tinha também problemas vivenciais. A sua vida se resumia a arranjar um marido e tirar água. Basicamente era isso. Ela não tinha um propósito maior, ela não tinha objetivos divinos para a sua vida. A vida parece que não fazia sentido. Mas ela era importante para Deus. Assim também você, meu irmão e minha irmã, você é importante para Deus. Ainda que a vida não faça sentido, ainda que propósitos maiores não se abriram os teus olhos, você é importante para Deus. E Jesus fará o que for necessário pela tua vida. Na verdade, Ele já fez. Quando Ele veio a esse mundo e morreu naquela cruz para pagar os meus pecados, os teus pecados, os nossos pecados. Porque Jesus sempre faz o que é necessário. Sabe, se nós seguimos a Jesus, nós também devemos fazer o que é necessário. Aprender com Ele que vidas são importantes, que uma vida é importante para Deus. Principalmente aquelas vidas que são esquecidas, ou que estão abandonadas, ou que são discriminadas. Nós, como povo de Deus, precisamos entender isso. Uma vida é importante para Deus. Mas vem uma segunda pergunta nesse texto. E a segunda é, mas por que era necessário Jesus estar exatamente naquele lugar? Numa fonte? Coincidência? Não. Era necessário. Era necessário para nos ensinar o que realmente importa para Deus. Não apenas para nos ensinar que uma pessoa é importante para Deus, mas para nos ensinar o que realmente importa, o que realmente é necessário para Deus. O objetivo principal do Senhor Jesus, no começo desse texto, era chegar até a Galileia. Esse era o objetivo principal. Passar por Samaria não era o objetivo principal e nem era também o modo adequado de viagem e nem era, na verdade, o que os judeus que o acompanhavam, e ele também era um judeu, o que eles esperavam de Jesus. Mas, segundo o texto, era necessário. Porque era necessário para mostrar o que realmente é necessário. Pastor, eu não entendi. Nós gastamos boa parte da nossa vida com aquilo que não é necessário. Ou então, com aquilo que é necessário, mas não é o mais necessário, não é o principal das nossas vidas. Gastamos uma boa parte da nossa vida trabalhando. Trabalhar é necessário, mas esquecemos daquilo que é mais necessário. Por exemplo,
a mulher samaritana, ela estava indo tirar a água. Isso era necessário, sem dúvida. Sem água, não há vida. Mas era o mais necessário para a vida dela. Veja os discípulos, eles não estavam com Jesus, eles foram comprar comida, porque era necessário, sem dúvida nenhuma. Eles estavam com fome, precisavam comer. Mas a pergunta, era o mais necessário para a vida deles? É aquilo que eles mais precisavam naquele momento? Jesus faz o que é necessário, muitas vezes, para nos mostrar o que realmente é mais necessário. Jesus, nesse texto, usou o que a mulher achava que mais precisava para mostrar o que realmente ela necessitava. Jesus estava sentado na fonte, ao lado de uma fonte de água, mostrando uma escolha. A mulher podia escolher a água natural ou a água da vida. A água que saciaria a sua sede de maneira temporária ou a água que saciaria a sua vida de maneira eterna. Da mesma forma, os discípulos, eles estavam com o pão da vida, mas foram comprar pão para se alimentar. Era uma escolha. E muitas vezes nós corremos atrás daquilo que é necessário, sim, é importante, mas esquecemos daquilo que é mais necessário, que é primordial, que é fundamental, que deve ser prioritário em nossas vidas. Jesus usou o que aquela mulher achava que era o que ela mais precisava, achava que mais precisava para mostrar a ela o que ela mais necessitava. E nesta noite, Jesus faz isso também comigo e com você. Ele quer nos mostrar aquilo que é mais importante. Ele quer mostrar aquilo que nós temos mais necessidade. E sabe, meu irmão e minha irmã, o que nós temos mais necessidade hoje não é de dinheiro, não é de educação, não é de uma boa saúde, porque tudo isso é necessário, sim, nós precisamos, mas o que nós mais necessitamos é de Jesus. Porque sem Jesus, tudo isso não servirá para nada. Não salvará nossas vidas, não abençoará outras pessoas, não resultará em milagres. Sem Jesus. O texto nos mostra isso. Se seguimos Jesus, nós devemos buscar, acima de tudo, aquilo que realmente é necessário. O seu reino e sua justiça. E todas as demais coisas necessárias nos serão acrescentadas. Mas em último lugar, uma última pergunta é: por que exatamente era necessário naquele horário? Por que na hora sexta, ao meio-dia? Coincidência? Não. Porque era necessário. Era necessário para nos ensinar que o tempo é importante para Deus. E eu quero encerrar nesse ponto. Meu irmão e minha irmã, era necessário passar por Samaria, estar naquela fonte, naquele horário para Jesus, para nos lembrar, para nos mostrar e para nos ensinar que o tempo é importante para Deus. Deus age, o Senhor Jesus, somente Jesus faz o que é necessário e somente Jesus faz o que é necessário no tempo certo, no momento correto. Jesus não chegou na hora errada. Jesus chegou na hora certa. Quem estava na hora errada era a mulher samaritana, não era a hora de tirar água. Mas Jesus estava ali, esperando por ela, no tempo certo. Porque para Deus o tempo é importante. Talvez não, com certeza, o bem mais precioso que nós recebemos de Deus para viver a nossa vida, para usufruir da salvação, para nos relacionarmos com as pessoas, se chama tempo. E eu pergunto a você nessa noite, como você tem usado o seu tempo? Com aquilo que realmente é necessário, com aquilo que realmente é importante, com aquilo que realmente vale a pena, ou você tem esbanjado seu tempo, você tem gasto o seu tempo? O apóstolo Paulo chega a dizer assim que nós devemos remir o tempo, aproveitar o tempo, salvar o tempo, porque os dias são maus. E nós temos um Deus que se importa com o tempo, que nos deu um tempo de vida. Veja, 2020, nós já passamos da metade do ano. O tempo está escoando nos nossos dedos. E como você tem usado o seu tempo? Com aquilo que é necessário? Jesus, nesse texto, nos mostra como cuidar bem do nosso tempo. Como agir de maneira certa, correta. E veja, Jesus era um homem muito ocupado.
Ele atendia muitas pessoas, ele curava muitas pessoas, ele precisava passar por muitos lugares. Jesus era um homem, nesse texto, também que estava muito cansado, afinal eram tantas atividades, ocupações, tantas pessoas a serem atendidas, mas Jesus nunca esteve cansado ou ocupado demais para ter tempo para uma pessoa. Quantas vezes nós estamos ocupados demais e não temos tempo para alguém? Quantas vezes estamos cansados demais e não temos tempo para alguém ou então tempo para Deus? Jesus nunca esteve cansado demais ou ocupado demais para ter tempo para se relacionar com alguém ou para ter tempo, nesse texto, para esperar alguém. É interessante que Jesus nos ensina que descansar é necessário, ele descansou. Que ouvir pessoas é necessário, ele ouviu. Que estar com familiares é necessário, afinal seus discípulos eram irmãos. Jesus nos ensina isso, é a família de Deus. Essa mulher se torna filha de Deus, a família de Deus. Era necessário, mas era necessário também esperar, aprender a esperar. Já reparou que na vida, muito da nossa vida significa esperar? Quanto tempo na nossa vida nós passamos esperando o telefone tocar, a mensagem chegar, a porta se abrir, o médico atender, uma pessoa chamar, a fila andar, o milagre ocorrer. Nós passamos muito tempo na nossa vida esperando e muitas vezes esperando Deus agir. Mas o que chama a atenção nesse texto é que nós temos um Deus que também espera por nós. Se as religiões que foram criadas pelo ser humano para tentar alcançar uma divindade, atingir a vontade de Deus, se essas religiões mostram sempre um ser humano esperando a ação dessa deidade, dessa divindade, desse Deus, nós temos um Deus que espera por nós. Sabe, nós esperarmos por Deus até é normal, apesar de difícil em alguns casos, mas perceber que Deus espera por nós é no mínimo incrível, inacreditável. Os discípulos, vendo Jesus esperar por uma mulher, ficaram admirados. Essa mulher, vendo Jesus esperar por uma samaritana, ficou admirada. E nessa noite eu quero convidar você a perceber que Deus espera por nós. E no mínimo, nós devíamos ficar admirados, porque nós temos um Deus que espera por nós. Jesus estava esperando por aquela mulher. Isso não era novidade. No Antigo Testamento, por exemplo, Gideão, quando tem um encontro com Deus, Deus fala para Gideão: esperarei até que voltes. Nós temos um Deus que espera por nós. Jesus, quantas vezes esperou para fazer milagres? Porque esperava a pessoa pedir, a pessoa buscar, a pessoa clamar, para entender que Deus é quem faz o milagre, que Deus se importa, que a pessoa é importante para Ele. Quantas vezes nesse texto Jesus esperava uma mulher samaritana? Assim como nesta noite, Jesus espera por você. Nós temos um Deus que espera por nós. Naquele dia, Jesus esperou por aquela mulher para conversar com ela, para que ela o conhecesse mais, para responder suas perguntas, para explicar a sua vontade, adoração a Deus e também para mudar a sua vida, para mudar a vida daquela mulher. Segundo o texto, ela deixou o cântaro, deixou agora de tirar a água e foi testemunhar de Jesus. Deixou agora de buscar homens para si e foi buscar homens, mulheres, pessoas para Jesus. Ela alcançou um propósito maior, tudo porque Jesus esperou por ela. Se naquele dia Jesus esperou por ela, nessa noite Jesus espera por você. Porque é necessário. Porque você é importante para Deus. Porque Deus tem um plano através da sua vida e também para a sua vida. Ele se importa com você. O Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que Ele fará? Ele fará o que for necessário, por sua causa, porque Ele tem um plano para você. E nesta noite, meu irmão e minha irmã, esse Deus da Bíblia, que esperou por aquela mulher naquele dia, nessa noite esse Deus está esperando por você.
Quem sabe para responder suas perguntas? Quem sabe para conversar com você? Ou quem sabe para mudar algo na sua vida? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que Ele está esperando por você. Qual será a sua resposta? A resposta daquela mulher foi ir até Jesus. Eu quero convidar você a ir até Jesus nessa noite também. Mas antes de orarmos, vamos ouvir a Deus através de uma canção. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços, toma e torna um novo em ti, Senhor. Me rendo a teus pés para adorar-te, para louvar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços, toma e torna um novo em ti, Senhor. Me rendo a teus pés para adorar-te, para louvar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante o teu trono, é ali que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. 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 Amém. Vamos falar com Deus. Vamos buscar a presença de Deus nessa noite. Pai, obrigado, Pai querido, pela Tua palavra, que nos lembra que uma pessoa é importante aos Teus olhos e que nós somos importantes aos Teus, Pai amado. Muito obrigado. Eu peço, Pai querido, que nesta noite possamos ter um real encontro contigo, que seja o Senhor mostrando aquilo que realmente é necessário para as nossas vidas. E de maneira especial, Pai amado, agora eu peço, oro, intercedo por essa vida que é tão importante para o Senhor. Tenha misericórdia, Pai. O Senhor sabe o que essa vida está enfrentando, as dificuldades, as dores, as dúvidas, as lutas, ó Pai amado, os problemas. Mas em nome de Jesus, ó Pai querido, que ela possa sentir, Pai amado, nesse exato momento, teu filho e tua filha, o teu toque, a tua palavra, Pai amado, a tua ação, aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu peço por um milagre nesse exato momento. Na verdade, Pai amado, eu peço que o Senhor faça aquilo que é necessário, porque somente o Senhor pode fazer
aquilo que realmente é necessário. Então abençoa, Pai. Cuide também seus familiares. Concede livramento para esta vida tão preciosa e abençoa esse lar. É a nossa oração, Pai amado, juntos nessa noite, chegando até o Teu altar e agradecendo, Pai, porque o Senhor tem esperado por nós. Abençoa, unge e usa em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno, e o poder, a consolação, a capacitação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. E agora alguns comunicados à igreja. Queremos sempre lembrar os irmãos que a nossa igreja continua buscando a Deus e ajudando o próximo. E você é convidado a nos ajudar e participar dessa ajuda também. Seja através das cestas Hebron de alimento. No último mês, nós conseguimos auxiliar 18 famílias através da oferta de alimento que você tem feito. Então, continue nos ajudando. Queremos prosseguir auxiliando estas 18 famílias. Também você pode ajudar com outros tipos de materiais, roupas, cachecóis, gorros. Basta procurar a Elaine do Ministério Master da Safra da nossa igreja, que por sinal, nessa última semana, fizeram entregas de mais de 100 kits para instituições de crianças, de idosos, de pessoas com problemas de saúde. Nós teremos um relatório durante a próxima semana. Você pode nos ajudar também, intercedendo também por essas entregas. Também queremos convidar você a participar dos nossos ministérios da igreja. O Ministério Smart Kids, das crianças, com a nossa irmã Eliane, que está preparando uma novidade, já está chegando. Ou então, os adolescentes, com a nossa irmã Júlia, participe toda quinta-feira à noite. Ou os jovens, todo sábado, agora com um tema diferenciado, uma série diferente. Você não precisa tropeçar todo sábado, 20 horas. Também você pode participar do Ministério Master, da SAF, do Ministério de Mulheres da Igreja, com a nossa irmã Elaine, toda terça-feira, com Fé, Café com Amor. E também na nossa Escola Bíblica Dominical, domingo, às 10 horas da manhã. Hoje tivemos uma aula com o nosso irmão, o professor Benjamin, uma bênção. Continuaremos na próxima semana, a última aula desta série. Então não perca, todo domingo às 10 da manhã. E também os nossos cultos online, à noite, de celebração, 7h30 da noite de domingo. E o nosso culto de oração, nosso encontro de oração, 8 horas, 20 horas, toda quarta-feira. Venha orar conosco, queremos interceder e orar por você também. Então participe da igreja, você é nosso convidado. E que Deus abençoe e guarde sua vida em nome de Jesus. Olá, quero fazer um convite a você. Você que assistiu a uma pregação, a um estudo nesse momento, pode assistir ainda muito mais e compartilhar conosco também informações através dos nossos meios digitais. Por exemplo, nosso site www.hebron.org.br ou no Instagram, @ipb.hebron, ou no Facebook, /IPB-Hebron, ou ainda no nosso canal do YouTube, IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você ainda poderá assistir mais estudos, vídeos e todas as informações sobre a nossa igreja. E também gostaria de fazer um convite muito especial aos membros, e somente aos membros da nossa igreja. A pandemia do coronavírus continua, isolamento social também, mas a igreja também continua. E para isso precisamos então, como igreja, pagar as nossas dívidas mensais, e contamos com a ajuda dos irmãos através dos seus dízimos e ofertas, que podem ser depositados na nossa conta no Banco Itaú, agência 0200. Nossa conta é 19885-1 e o CNPJ da igreja é 76 174 929 0001 07.
Nos ajude, você que é dizimista, ofertante, para que possamos não apenas saldar nossas dívidas mensais, mas continuarmos propagando o reino de Deus e alcançando, abençoando vidas. Que Deus abençoe você, a sua casa e guarde a sua vida em nome de Jesus. E continue conosco.